O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, ele faz uma comparação da carne de Jesus com o véu ali do tabernáculo. Ele diz que a sua carne é o véu, logicamente uma linguagem figurativa, e há muitos que começam a duvidar se de fato esse véu que estava no templo, naquele templo, ele se rasgou de cima para baixo, duvidando das passagens que estão relatadas nos evangelhos. Você pode ver em Mateus 27, 51, e diz claramente que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Em Marcos 15, 38 também fala sobre isso. Lucas 23, 45 fala sobre esse rasgar literalmente do véu no templo de cima para baixo, tá? Mas Hebreus está falando que o véu é a sua carne. Na verdade, tudo isso é uma figura de linguagem, uma apresentação ali para que possamos entender esse mistério. Mas por que a carne de Jesus é o véu, ou é comparada a esse véu? Nós já estudamos o véu, já estamos estudando o tabernáculo, e você que quer estudar conosco, na descrição do vídeo está ali o link para você estudar. São aulas preciosas. Quando você vê esse haparohet em hebraico, haparohet em hebraico aqui, haparohet, estamos falando do véu, que era estrutural, feito com tranças de linho, púrpura. Era um desenho, era um quebra-cabeça com um desenho, era uma obra-prima bordada, assim como também o véu que nós já estudamos, ou a cortina, na verdade, que cobria, a primeira cobertura do tabernáculo, também tinha desenho de querubins, e estava ali a separação. A palavra badal, que nós já estudamos, badal, que significa algo que é separado para uma função específica, algo restrito. E esse véu tinha desenho de querubins, como guardiões daquilo que é santo, aquilo que é restrito. Lembra quando o homem foi expulso do Éden? Deus colocou o querubim ali para guardar o caminho para o Éden ali na árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso mais à glória e não experimentasse a árvore da vida agora, porque ele já havia pecado. Então, sempre que o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava, via essa glória do trono, tanto no teto ali, na coberta, na primeira coberta, porque eram 4 cobertas, e ele via também no véu o desenho dos querubins e toda essa obra-prima, obra esmerada. Essa obra esmerada era algo feito, montado, bordado, assim, era um grande quebra-cabeça que estava sendo apresentado sempre ali e trazendo a essência da própria glória do Eterno. E toda essa montagem do tabernáculo era essencial para que a glória, o kavod do Eterno se manifestasse e ali estivesse a Shekinah, a habitação do próprio Eterno. Então, porque era necessário que se rasgasse literalmente o véu e também a própria carne, porque a carne em si, essa carne simboliza a pecaminosidade do homem. Sempre a carne, essa palavra basar, vou anotar aqui, basar, esqueci de anotar. Basar. Basar é carne. Basar. Aproveite para tirar um print aí. Basar é carne. E essa carne que é símbolo de tudo que é pecaminoso, do pecado em si. Não fiz muito desenho, porque minha mão não está boa ainda. Para quem não sabe, eu estava num sítio, estávamos em consagração, em jejum, e uma lagarta, aquela lagarta do fogo, me atacou. E não foi fácil, mas graças a Deus vencemos, está melhor a mão. Obrigado pelos que estão orando pela gente. Basar é carne, pecado. Então, tudo que é carnalidade você vai ver em Gálatas 5, obras da carne, o homem carnal, sempre basar, em hebraico, vai dar a ideia de coisa pecaminosa. Agora, qual era a solução para essa carnalidade? Que a carne é o objeto em si que separa o homem da glória de Deus. No Éden, a glória de Deus estava presente, havia plena santidade, só que o homem pecou e ficou carnal, ficou um homem desprovisto da glória e ficou carnal, e aí começam as obras da carne, as consequências, e sempre a carne vai ser o que separa, o que está nos separando da glória. Você pode ser muito espiritual, mas uma hora a carne vai
te influenciar em pensamentos, em palavras ou atitudes. Então, essa vai ser sempre a separação que está nos impedindo de participar da virtude, da glória do Eterno. Então, essa carne é comparado para o véu. Agora, o que tem a ver a carne de Jesus? Sim, porque nós sabemos que o verbo se fez carne. Quando diz em grego, habitou entre nós, na verdade, e tabernaculou entre nós. Ele se fez aqui, a Hamishkan, o tabernáculo começou em carne. Só que a sua humanidade, o verbo em carne, nunca pecou. Esse é o grande milagre, aleluia, é o grande milagre da pessoa de Yeshua HaMashiach, que ele foi gerado pelo Espírito, não foi naturalmente gerado. Embora uma mulher que é Maria, essa mulher santa que o gerou, o deu à luz, não lhe deu a genética humana pecaminosa. Então, Jesus estava encarnado, porém, não havia pecado em momento algum. Houve pecado porque ele foi gerado pelo Espírito e estava ligado na eternidade 100%, 1000%. E ele vence a carne. Ele vence a carne. E o próprio Yeshua diz, nos dá ânimo para vencermos, porque ele, com certeza, iria vencer ali a Satanás, a morte, o pecado, e essa separação seria tirada. Agora, quando ele está na cruz carregando todo o pecado, a sua carne, né, esse filho do homem que se fez carne, eu gosto das palavras de Agostinho quando diz, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se fizessem filhos de Deus, ou pudessem ser filhos de Deus. Então ele assume essa postura carregando na sua carne o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos nós, mas ele não pecou. E ele carregou na sua carne, e aí, literalmente, ele foi açoitado, foi rasgado, foi moído pelas nossas dores, embora não tinha culpa. E o pai se afasta. O pai, com certeza, o deixa ao ponto dele gritar, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Então, nós precisamos ver que esse véu está sendo tanto literalmente moído, rasgado, como também espiritualmente está acontecendo algo glorioso, porque o próprio Cristo, ele, quando morre, ele vai no santuário celestial. Isso não aconteceu em qualquer data que inventaram para isso, aconteceu quando Yeshua morreu na cruz. E aqui está a prova em Hebreus, diz claramente. E ele foi lá para abrir esse novo caminho num tabernáculo não feito por mãos de homens. Olha o que diz aqui, Hebreus 9:11 diz, mas vindo Cristo, sumo sacerdote, agora Cristo é esse sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Esse tabernáculo terreno, podemos estudar porque é uma representação preciosa, minuciosa em toda a liturgia, a cultura judaica, para nos apresentar a vida do Cristo, porque o tabernáculo simboliza o próprio Yeshua HaMashiach, simboliza também a nossa vida cristã e também representa a glória de um tabernáculo celestial. E é um tabernáculo, com certeza, não feito por mãos de homens. Olha o que diz também aqui no versículo 24 de Hebreus 9. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Perdão, vou ler novamente. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém nos céus, no mesmo céu, olha só, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, querido, é algo glorioso o que acontecia com o corregador, literalmente do tabernáculo, esse tabernáculo que era montado, agora acontece espiritualmente numa dimensão celestial. Repito, não foi dada por homens ou por qualquer profetisa aí que esse tabernáculo foi atingido pela presença do corregador Yeshua HaMashiach, que é o próprio Jesus Cristo, mas foi quando ele morreu, exatamente quando ele morreu. E aqui diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. É uma conexão direta à glória. O primeiro homem, o Adão, perdeu essa conexão. Agora,
Yeshua, o último Adão, conecta novamente, entra no santuário celestial e a sua carne é rasgada, como também vai ser literalmente rasgado o véu para ter acesso novamente. E diz aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, lógico, houve um rasgar da carne literal de Jesus, que simboliza o véu, e também, como diz em Mateus 27:51, em Lucas 15:38, em Lucas 23:45, anote isso aí, por favor, o véu de fato se rasgou de cima para baixo, não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quando diz de cima para baixo, significa alinhamento do celestial com o terreno. Alinhamento e o juízo e o tzedek, que é a justiça de Deus, está se manifestando e se abre. Aí me pergunta, por que esse véu se rasgou em si? Primeiro ponto que eu digo, como está escrito aqui, em Hebreus diz que temos acesso, Hebreus 10:20, temos agora livre acesso. Então, nós agora podemos entrar. Vou colocar aqui número 1, livre acesso, já fiz estudo sobre isso. Livre acesso, você pode adentrar, porque temos um caminho para adentrar agora nós no santuário, não aqui na terra, mas um santuário celestial, onde você tem direito à riqueza de glória abundante, você tem direito a perdão de pecados, você tem direito à remissão, você tem direito à regeneração, você tem direito a tesouros celestiais, e isso é riqueza para a sua vida. A glória e o cavalo se manifestava ali no primeiro tabernáculo, depois foi para o templo, que se manifestou somente uma vez, e depois em Malaquias para o cânon, e passam 400 anos de silêncio onde não há manifestação nenhuma, inclusive no templo não havia mais manifestação da glória de Deus. No templo onde Jesus entrou não estava mais a manifestação da glória do Eterno. Eu vou explicar já já isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, para ter acesso, nós temos agora esse acesso ao lugar santo, porque pertencemos ao real sacerdócio, juntamente com Yeshua HaMashiach. Outra coisa importante, número 2, vou colocar aqui, vestes. Por que eu digo vestes? Porque havia um sinal de clamor, ao mesmo tempo de tristeza, de impressão, e esse sinal era demonstrado quando alguém era impactado, principalmente quando recebia a notícia da morte de alguém querido, se rasgavam as vestes. Lembra quando Jacó foi enganado pelos seus filhos? Enganaram que José havia morrido e Jacó rasgou de cima para baixo as vestes. Muitos homens fizeram isso e você vê na cultura judaica esse ato de rasgar. Então, a impressão da morte do filho, carregando os pecados, isso houve um impacto e de fato se rasgou, literalmente se rasgou o véu. Não somente isso, mas tremeu a terra e o sol se escureceu. Há um mistério muito profundo nisso. E o véu se rasgou porque, de fato, houve um impacto. As vestes eram rasgadas. O pai viu essa manifestação, porque o pai o entregou e viu agora o seu filho sendo moído e carregando todos os pecados. Então, é um impacto espiritual ao ponto de a terra tremer. E também isso vai se manifestar no mundo físico, quando o sol se escurece e o véu se rasga. Então, se alguém diz para você que o véu não se rasgou, é mentira. O véu se rasgou literalmente e também a sua carne literalmente estava sendo rasgada, símbolo da abertura agora para adentrarmos no Santo dos Santos, porque a sua carne carregou o pecado de nós e agora a carnalidade não pode mais nos separar do Eterno. Estamos livres. Que mais? Outra coisa importante, também porque se rasgou o véu e a carne de Cristo estava sendo rasgada, que é esse véu apresentado aqui, diz também porque a presença restrita só ali no Hakodashim, não está mais restrita a lugares. É o que eu sempre digo, gente, não existe mais templo onde Deus habita. Esse salão, esse prédio onde nós congregamos. Eu congrego também num prédio, sou pastor de um rebanho e temos um prédio lindo, temos ali tudo bonito, maravilhoso, para ter conforto e louvarmos ao Senhor juntos, mas esse lugar não é o templo, não. O templo sou eu.
o templo sou eu, nós somos morada do Altíssimo. E a própria palavra diz claramente, leia lá em Atos, diz claramente que ele não habitará mais em templos feitos por mãos de homens. E se Deus se manifesta, é porque nós, seres humanos, templos, nos juntamos e fazemos a composição da igreja. Nessa unidade, nesse congregar, Deus se manifesta e habita por causa de nós. Você é templo, você é o altar, e ele habita agora dentro de você. Então, não ficou restrito mais a um lugar. Não ficou restrito mais a um lugar, mas agora essa glória sai para todo lugar, porque o Pai agora está procurando verdadeiros adoradores, como falou para a samaritana, o próprio Yeshua disse, o Pai está procurando. Então, também podemos ter acesso, como também a glória de lá não está restrita, e essa glória, número 3, essa glória agora se manifesta, vou colocar aqui uma expansão, ó, se manifesta procurando verdadeiros adoradores, templos onde ele possa habitar, e você é a habitação do Eterno. Também há uma teoria que eu considero, e essa teoria número 4, é porque vou colocar aqui arca. Por que digo arca? Vamos abrir. Porque, preste atenção, a condição para a presença do Eterno na manifestação ali no tabernáculo com a nuvem, como também na coluna de fogo, todo esse tabernáculo era montado minuciosamente. E quando Deus via, o Eterno via que realmente estava ali tudo de acordo, e havia expiação, logicamente, toda essa manifestação santa, a presença de Deus se manifestava. E ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote ali via a glória e entrava no propiciatório ali na Arca da Aliança. Então, ali, a Arca da Aliança era um móvel fundamental para que no Santo dos Santos estivesse a manifestação do Kavod, da glória do Eterno. Só que a arca desapareceu, você pode ver, fecha-se o cânon judaico. Repito aqui, o cânon vai de Gênesis até Malaquias, já acabou, não tem livros apócrifos. Fecha-se em Malaquias, os judeus, na Tanakh, o Tanakh, o Hatanakh, em hebraico é de Gênesis até Malaquias, e a arca desaparece. E passam 400 anos até começar um novo cânon, agora com a Brit Hadashah, e está na Brit Hadashah, na nova aliança, o templo ao ponto de Jesus entrar no templo. E esse é o momento mais crucial, quando se rasga o véu. Sabe por quê? Porque quando se rasga o véu, além de todos estes itens, está se demonstrando que o culto religioso dessa época era fajuto, era hipócrita, era maligno. Inclusive, Jesus condenou os fariseus, os escribas hipócritas, e toda aquela ação suntuosa de adorar em templos foi condenada. E quando Yeshua entrou no templo, às vezes entrou para chicotear, para poder virar as mesas, porque tinham tornado essa religiosidade santa, entre aspas, num covil de ladrões. E todo mundo estava sendo enganado. Então, o véu se rasga para mostrar o quê? O povo ia lá adorar, o povo ia lá ofertar, o povo, e todo mundo com hipocrisia, com farisaísmo, vivia uma religiosidade. É o que acontece hoje nas igrejas, é o sistema religioso. Querido, eu não sou contra a igreja, não sou contra a congregação, sou contra o maligno sistema religioso, denominacional, que inventa um monte de parafernália para que você seja enganado e você não entenda a verdade. E você sabe do que eu estou falando. Tá? Então o véu se rasga, sabe para quê? Para que todo mundo visse que não havia mais glória, para que todo mundo visse que não havia mais arca. Então todo mundo estava lá adorando e estava em toda aquela ritualística e se tornou um covil de ladrões, mas há muitos anos já que a arca não estava, há muito tempo já que a glória não se manifestava. Então era só religiosidade, era só uma costumeiração religiosa que não levava a nada, muito pelo contrário. Aliás, se levava a malignidade, a mentira, a ladroagem, a tudo que é maligno, que é trazido pela cultura religiosa, que mais mata do que dá vida. Isso que nós vivemos hoje em dia, esse sistema banal, maligno, toda a sistêmica, toda a liderança, ser apóstolo, bispo, pastor, profeta, que manipula com a religiosidade vazia e te envolve e te prende com dogmas humanos religiosos, ele está agindo igual a esses fariseus, que não tem arca
está colocando o véu ainda da separação e não tem glória nenhuma. Mas vem a morte de Cristo e rasga o véu. E eu creio que todo mundo entrou no templo. Ué, ninguém morreu? O véu se rasgou? Não tem arca? Fomos enganados. É o que muita gente está padecendo hoje em dia. Engano de homens que estão de uma forma maquiavélica dirigindo essas famosas denominações em toda uma sistêmica que a gente vê podridão, só podridão. E eu digo, saia dessa sistêmica porque vem juízo do Senhor. E nós precisamos entrar na glória e deixar que essa glória seja em nós. E lógico, congrego com outros irmãos, eu estou junto com outros irmãos. Ontem mesmo estávamos juntos louvando, adorando, apreciando a palavra, sentindo a presença do Espírito Santo com dons, alegria, louvores, cânticos espirituais. Aí sim vamos fazê-lo. Mas isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser embaixo de um pé de uma árvore, pode ser em cima do morro, pode ser na beira da praia, pode ser num salão, pode ser num prédio que edificamos para isso, pode ser, não tem problema, mas o templo é você. E agora você vive nessa glória constante e você é esse tabernáculo. Olha as palavras em hebraico aqui. A palavra, a raiz é kará, que significa rasgar. Isso aqui é likroa, que é rasgar. Rasgar. Esse rasgar é quando se dá fim a algo, quando há um impacto muito grande, se rasga. E de fato aí terminou um período, o período dessa dogmática judaica de sacrifícios, de bodes, de tabernáculo físico, acabou. Agora, com a vinda de Yeshua HaMashiach, começa a ligação direta com o céu. Então, essas palavras aqui, tanto kará, que é a raiz, para likroa aqui está a palavra kará, likroa, que é rasgar. Acabou, terminou, rasgou, e agora você está numa nova dimensão de adoração, tá bom? Venha estudar conosco, venha conhecer essa preciosidade. Quero que você será conosco e te convido para entrar nessa nova dimensão de conhecimento. Entre em contato conosco. Se você quer mandar uma mensagem para nós, vou anotar novamente aqui meu celular, 13 991 82 6111. Na verdade, não é mais meu, é da equipe, a equipe está atendendo e podemos te mandar material de enciclopédias preciosas, uma enciclopédia Strong que eu estou sempre oferecendo, onde tem esses termos que você pode usar. Tenho ela em PDF, muito importante, entre outros estudos, um livro precioso que você pode estudar e termos em hebraico que podem te ajudar para que você possa crescer nesse conhecimento. Tá bom, querido? Um abraço e estaremos juntos já no próximo estudo. Um abraço, um beijo no seu coração.